hoje trazemos-vos aqui uma sessão um pouco diferente e espero que nos acompanhem nesta necessidade de ilustrar algumas das questões centrais que estão no debate. E falo do emprego. A questão do emprego e da qualidade do emprego é hoje a questão essencial do país, porque é ela que marca o futuro que teremos. No Bloco de Esquerda não temos nenhuma dúvida de que a construção da alternativa passa pelo emprego e pela qualidade do emprego. E é por isso que é tão importante para nós É por isso que é tão importante, nesta candidatura, poder juntar tudo o que constrói o futuro. E se construímos o futuro com a poesia, como com a Ana Luísa Amaral, construímos certamente o futuro com a reivindicação do trabalho, da qualidade do trabalho, com as melhores das experiências que temos. E é por isso que é tão importante para o Bloco de Esquerda que o António Chora seja o mandatário nacional nestas eleições. Não se agradece a convicção com que o António Chora está nesta campanha, mas certamente o Bloco de Esquerda está mais preparado para esta campanha ao ter a sua participação tão clara naquela que é a questão central do país. E porque temos esta tela aqui à frente, na verdade, queremos trazer alguns números de forma clara que têm estado no centro do debate. O início desta campanha eleitoral tem sido marcada por uma guerra de números sobre o emprego. O Governo, para conseguir manipular, tem dito tudo sobre o emprego e tem colocado caras sorridentes em cartazes pelo país, manipulando os números, que o problema não é serem números, é que são a realidade das nossas vidas. E se não encaramos os problemas de frente, não os podemos resolver. Em 2011 e 2015, as estatísticas mostram um paradoxo. A taxa de desemprego diminuiu, mas a taxa de emprego também diminuiu. Ou seja, o país tem menos desemprego e menos emprego. Como é que isto é possível? É para responder a esta pergunta que decidimos trazer-vos alguns números. Em junho de 2015, estavam mais de 114 mil pessoas abrangidas por programas de formação do que estavam em 2011. Queremos falar de outros programas, mas não resisto a dar 2 notas sobre estes programas de formação. Estes programas de formação, muitas vezes, são formações de 2 horas sobre empreendedorismo a quem não tem dinheiro para pagar a conta da luz. Ou pior, são a forma de pôr pedreiros e pintores com anos de experiência a fazer as pequenas obras que fazem falta no centro de formação, na Santa Casa da Misericórdia ou na IPSS do Conselho. Há mais 100 mil pessoas do que existiu em 2011 nestes programas de formação e que estão a ser subtraídas aos números do desemprego. A estes números há que juntar mais 25 mil desempregados que são forçados a trabalhar sem salário e mais 40 mil em estágios pagos pelo Estado. Contas feitas, há em Portugal menos 389 mil postos de trabalho do que em 2011. O resto é manipulação dos números. Comparar a taxa de desemprego, inflacionada por estes indicadores, e ainda por 258 mil desempregadas e desempregados que já nem aparecem nos números oficiais do desemprego, é tão sério como que Pedro Passos Coelho andou a prometer ao longo de 2011. Desse ponto de vista, não mudaram nada. Para que se percebam os números e o que está em causa, queremos partilhar convosco algumas das alterações que aconteceram nestes anos. E a primeira alteração sobre o desemprego, que é uma alteração profunda sobre a qualidade do emprego, chamam-se contratos, emprego, inserção. Os contratos de emprego e inserção são 3 palavras para 3 mentiras. Não são contrato porque não há vínculo. Não são emprego porque não há salário. Não são inserção porque no final as pessoas vão para o olho da rua e não são inseridas em lado nenhum. Os contratos de emprego e inserção são aquilo a que os desempregados e desempregadas que estão a receber subsídio de desemprego para o qual descontaram são obrigados a fazer.
para manter o subsídio que é seu, que é rendimento seu. São pessoas que trabalham 40 horas por semana nas escolas, nos centros de saúde, nas IPSS, que assumem todas as responsabilidades inerentes ao posto de trabalho, que custam a quem as emprega 50 euros por mês e que não têm direito a mais do que o subsídio de desemprego que já era seu e uma bolsa de 83 euros ou nem isso. Os contratos de emprego e inserção são os trabalhos forçados do século XXI. E o aumento dos contratos de emprego e inserção é dos maiores ataques que têm sido feitos ao nosso país. Se em 2011 tínhamos 53 mil contratos de emprego e inserção, já era muito abuso. Que em 2014 tínhamos tido 70 mil, é muitíssimo abuso. E o abuso não fica por aqui. Temos depois os estágios. Por vezes, quando se fala de estágios, não entendemos aquilo de que estamos a dizer. Nada contra estágios. Estágios são preparação, formação. Tem todo o sentido. Alguém que precisa de se preparar para um posto de trabalho tem que ter um estágio, mas entendamos, para haver um estágio, a pessoa tem de estar a ser ajudada no posto de trabalho. Tem de haver alguém que aprende e alguém que ensina. Não é isso que acontece. Os estágios, nesta altura, estão a substituir o emprego. Aquilo que o Estado faz é pagar às empresas para, em vez de criarem postos de trabalho, terem estagiários. Estagiários que rodam a cada 6 ou a cada 9 meses e que são os novos sem direitos em Portugal. Não têm nem direitos de trabalhador quando trabalham, nem têm proteção no desemprego quando o estágio acaba. Este abuso, que é infligido a toda a gente e, sobretudo, aos mais jovens, tem vindo a destruir o emprego e a qualidade do emprego e é mais uma das formas de mascarar a realidade dos números do desemprego. Em 2011, 29.200 pessoas estavam abrangidas. Em 2014, 65.500 pessoas estão com estes programas. E teremos de ver quem paga os estágios e quanto recebem os estagiários. E aqui vemos como o Governo tem feito tudo para baixar os custos de trabalho. Paulo Portas diz que não é o Estado que cria emprego, mas é preciso dizer que o Estado tem gasto muito dinheiro a destruir a qualidade do emprego em Portugal. Temos neste momento um trabalhador que não seja qualificado e que esteja num programa de estágio recebe 419 euros por mês. A empresa paga 30 euros. Que economia temos nós, que país temos nós, que pode viver com empresas a pagarem 30 euros por mês a um trabalhador? Como podemos nós aceitar que isto aconteça em pleno século XXI no nosso país? E como podemos nós aceitar que alguém trabalhe abaixo do salário mínimo nacional, porque é isso que fazem os estágios do IRC. Quem tiver muita formação recebe a fortuna de 691 euros e a empresa paga ao estagiário 250 euros. Ou seja, neste momento em Portugal, uma empresa pode ter um doutorado a trabalhar para si por 250 euros por mês. E nós perguntamos, que economia queremos nós criar? Que futuro queremos nós, quando os postos de trabalho, mesmo os mais qualificados do país, custam a uma empresa 250 euros por mês? Olhemos para a qualidade dos empregos das gerações mais jovens. Olhemos para o emprego que temos no país. Depois de tirarmos a maquilhagem cuidadosamente posta por Passos Coelho e Paulo Portas nos números do desemprego, vemos que foram destruídos 389 mil empregos em 4 anos no país. Os números são fáceis. Em 2011 havia 4.866.000 empregos. Agora são 4.477.000. Destruíram quase 400.000 postos de emprego. Destruíram emprego e destruíram qualidade do emprego. Os primeiros a sentir a descida da qualidade do emprego foram as gerações mais novas, sendo certo que tocou a todos e com todas as idades. Mas a precariedade passou a ser a regra entre os mais jovens. 1 em cada 3 está desempregado.
E em cada 9 jovens, só 2 conseguem um contrato efetivo. Ou seja, só 2 em cada 9 jovens é que têm a mínima perspectiva de construir vida no nosso país, de aqui poder viver, de aqui poder trabalhar, de ter qualquer expectativa de futuro. E é por isso que do meio milhão de pessoas que emigrou nestes 4 anos, metade são jovens. E, portanto, o país, se não travar esta sangria, perde todas as possibilidades de futuro. Um país sem gente é um país sem futuro. Não é só a precariedade. Antes da crise, apenas 1 em cada 15 trabalhadores trabalhava pelo salário mínimo nacional. Hoje, 1 em cada 5 trabalhadores trabalha pelo salário mínimo nacional. Uma mãe que tenha um filho e que ganhe o salário mínimo nacional está imediatamente em situação de pobreza. Ter filhos em Portugal hoje é a condição de pobreza porque os salários não permitem o mínimo de dignidade. Há hoje 900 mil pessoas a trabalhar pelo salário mínimo em Portugal e este é também o número da degradação das condições do emprego no nosso país. Nós sempre tivemos salários baixos. Agora temos salários muito baixos. E se todas as pessoas, se todas as gerações que conseguiram manter o emprego, que não foram despedidas, que não estiveram nestes 400 mil postos de trabalho destruídos, viram o seu salário cair, porque o salário médio caiu em Portugal, é preciso dizer qual é o futuro dos salários que este governo prepara. O salário médio nos novos contratos em Portugal, bruto, são 581 euros. Ou seja, hoje o salário médio dos novos contratos praticamente não se distingue do salário mínimo nacional. E, portanto, a regra passa a ser em Portugal que mesmo trabalhando e trabalhando a tempo inteiro não se consegue sair da situação de pobreza. E é por isso, por essa degradação, que o risco de pobreza em Portugal cresceu tanto. Passos Coelho disse hoje que a prioridade do país é combater as desigualdades. Eu não podia estar mais de acordo. Mas dizer depois do que fizeram PSD e CDS nestes 4 anos e meio que se candidatam para diminuir as desigualdades é como dizer que temos um problema na regulação da banca e candidatar Oliveira e Costa ou Ricardo Salgado para o Banco de Portugal. Não é aceitável. E olhemos para o que está no programa do Governo, porque se vemos esta linha de pobreza e como aumentou, é bom vermos outra coisa. É que podia ter sido diferente. É que o Governo fez uma escolha. E quando vemos, por exemplo, como diminuiu o apoio a quem é mais pobre com os cortes no rendimento social de inserção e outras prestações sociais, vemos como aumentou o negócio da pobreza. Uma família hoje, pobre, um casal com um filho, recebe 374 euros de rendimento social de inserção. Mas uma cantina social recebe 600 euros para alimentar esta mesma família. A isto chama-se fazer da pobreza um negócio. E a isto chama-se fazer do combate às desigualdades um instrumento de propaganda e de dar mais dinheiro aos privados. Não fica por aqui. Lemos programa de PSD e CDS e que sabemos que aquilo que aqui fizeram querem fazer com tudo. É o que querem fazer quando diminuem o orçamento para a escola pública ao mesmo tempo que aumentam as transferências para os colégios privados. Fazer do Estado Social um negócio. É o mesmo quando vemos a forma como este governo tem alimentado o negócio da saúde privada ao mesmo tempo que o Serviço Nacional de Saúde perde capacidade de resposta a cada dia que passa. E é precisamente o mesmo que querem fazer com a tenebrosa ideia do plafonamento da segurança social, que o que significa é a privatização dos fundos de pensão e, portanto, pôr mais quem vive do seu trabalho na mão dos privados, na mão do casino financeiro das bolsas por esse mundo fora, que, como está à vista, vimos nos últimos dias, continuam
a registar esta especulação brutal e todas as perdas que acompanhamos. A política do governo não é feita por acaso. Quando nos dizem que não há dinheiro, a primeira pergunta que temos de fazer é para onde é que está a ir o dinheiro? Nestes anos, os rendimentos do trabalho estiveram sempre a cair. É verdade que o país produz menos, porque este governo destruiu tanto da capacidade produtiva do país. Mas a verdade é que ainda mais do que destruiu, foi mais o que tornou desigual, porque concentrou mais a riqueza. Em 2010, quem vivia do seu trabalho já ficava, miseravelmente, com menos de metade da riqueza nacional. Já era insuportavelmente desigual. Já era insuportavelmente um ataque a quem vive do trabalho e gera a riqueza. Mas, passado estes 4 anos, vemos como desceu e como hoje os rendimentos do trabalho têm uma percentagem cada vez mais pequena da riqueza que é produzida neste país. O único governo que fez cair tanto os rendimentos do trabalho foi o de Cavaco Silva. Veremos como há tantas semelhanças em tudo isto. Vista a situação do emprego, com números claros para que todos percebamos, é essencial agora pensarmos em alternativa. O retrocesso vivido no país nestes últimos anos resume-se a 2 números. O IRS subiu 30% em 4 anos. Os lucros das empresas pagam hoje menos 20% do que há 4 anos. É preciso uma revolução fiscal para devolver rendimentos a quem trabalha. Justiça na economia não é apenas uma reivindicação de dignidade e de respeito por todas e por todas, mas é uma exigência económica. É preciso devolver dinheiro à economia do nosso país. Dizia há 3 dias a Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, que acha incompreensível que o consumo faça crescer a economia. Temos uma Ministra que desafia todo o conhecimento económico produzido até hoje. Mas os resultados da política dessa Ministra conhecemos, e conhecemos-los bem. Porque era bom que alguém avisasse Maria Luísa Albuquerque que mesmo os tímidos sinais de recuperação económica foram graças aos efeitos no consumo que a Ministra diz que não conhece. Ou seja, não foram resultado da ação do Governo, foram mesmo resultado da ação contra o Governo. Quem recebeu o subsídio de férias este verão, quem recebe uma pensão e não está já a pagar a SES, saiba que não foi por vontade deste Governo, mas sim porque o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais as medidas do Governo e obrigou à reposição dos rendimentos. E se isso aconteceu, foi porque a oposição e o Bloco de Esquerda, desde a primeira hora, porque foi o primeiro partido a querer juntar forças para lutar pelos direitos constitucionais, permitiu que essa recuperação acontecesse. O que o Bloco de Esquerda propõe é a recuperação de emprego baseada em 3 pilares essenciais. Primeiro, uma revolução fiscal que coloca a pagar quem tem escapado ao esforço exigido a todos os outros e que permita a recuperação dos valores dos salários e das pensões e do que perderam estes anos por cortes e pelo enorme aumento de impostos no IRS. Já explicámos no nosso manifesto económico como é possível fazer este ajuste de contas recuperando rendimentos. Esta proposta permite que as famílias recuperem 3 mil milhões de euros que não serão entregues a nenhum offshore, porque as famílias não vão pôr o dinheiro num offshore. Serão assim utilizados na nossa economia e por essa via vão quebrar o ciclo vicioso das insolvências e da destruição dos postos de trabalho. O segundo pilar para a criação de emprego, recuperação económica, é a libertação de recursos públicos para o investimento que faz falta e onde ele faz falta. Desde logo na proteção social, combatendo as desigualdades a sério e não fazendo da pobreza um negócio. Mas também recuperando investimento público. O investimento público, bem direcionado, é necessário e é a forma de criar emprego e de sair da crise em que nos encontramos. Uma renegociação da dívida, como já explicámos, mesmo olhando para os valores mais conservadores, permitiria libertar 5 mil milhões de euros por ano
à economia e ao investimento. Estes dois pilares, reforma fiscal e renegociação da dívida, permitem injetar na economia 8 mil milhões de euros. São 5% do PIB português, distribuídos entre a recuperação de rendimentos de quem trabalha e trabalhou toda a vida e a reativação do investimento público. Claro que pode ser feito. A pergunta é sempre para onde tem ido o dinheiro. Há um terceiro pilar essencial. Porque aqui vimos como a destruição da qualidade do emprego tem sido a forma de destruir a qualidade de vida e a economia do nosso país. É preciso recuperar os direitos de trabalho, porque só o emprego com qualidade é o indicador que interessa para ter uma economia mais inovadora, mais capaz e menos desigual. Competir nos salários é sempre uma estratégia sem futuro. Haverá sempre um país, onde quer que seja, que vai fazer salários mais baixos. Competir com os baixos custos de trabalho, como quer este governo, é um poço sem fundo de destruição do nosso país e, uma vez entrado, não conseguimos sair dele. É por isso que no Bloco dizemos que criar emprego é também recuperar a qualidade do emprego. Uma sociedade mais desigual é uma sociedade menos democrática e um país que não respeita quem trabalha é um país que fica sem gente porque as pessoas desistem de aqui viver. Recuperar os direitos do trabalho exige a ação de 3 níveis. Exige, claro, recuperar direitos que foram destruídos estes anos. Exige que os salários sejam repostos. Exige essa distribuição de riqueza, que passa pelo aumento do salário mínimo nacional, porque quem trabalha a tempo inteiro não pode continuar em situação de pobreza. Exige tetos salariais nas empresas, porque não podemos ter alguns a ganhar tanto para outros ganharem tão pouco. Eu bem sei que para a direita esta proposta pode fazer estapafúrdia, mas para nós faz todo o sentido. Horta Osório, banqueiro, já sabem, foi à Universidade de Verão do PSD dizer que agora já vivemos dentro das nossas possibilidades, porque como ele ganha 15 milhões de euros por ano, 2.000 anos do salário médio em Portugal, considera que as possibilidades de um país devem ser essas, ou seja, que quem trabalha fique com tão pouco, para alguns ficarem com tanto. Nós não aceitamos que assim seja. É possível distribuir melhor a riqueza e ela faz pelo salário. Mas faz também pela distribuição do trabalho. Neste momento, tanta gente em Portugal a trabalhar tantas mais horas do que queria, do que pode, do que é justo e tanta gente que está sem trabalho. Distribuir o trabalho é a forma de criar emprego e de respeitar a qualidade de vida de quem aqui vive. Reduzir o trabalho para as 35 horas semanais no setor público e no setor privado permite combinar a redução do tempo de trabalho individual com o aumento da capacidade de produção. O aumento da produtividade do nosso país depende das condições concretas em que trabalham as pessoas que estão a trabalhar. Reduzir o horário de trabalho, permitir a reforma por inteiro a quem tem 40 anos de desconto e de trabalho, distribui trabalho, cria emprego e aumenta a produtividade do país. Finalmente, é preciso acabar com o abuso. Contratos de emprego e inserção, falsos estágios, falsos outsourcings, falso trabalho temporário têm de acabar. É tão simples quanto isto. A exigência radical dos nossos dias é a exigência da decência. Que em cada posto de trabalho haja um contrato de trabalho, seja no público, seja no privado. Tão simples. Nestas eleições, somos confrontados com 2 escolhas. Podemos escolher o caminho continuado da subserviência e do empobrecimento, seja ele na versão PSD-CDS, que não apresenta as contas do futuro e maquilhagem do passado e, portanto, sinceramente, também não merece muito mais credibilidade nem tempo na nossa análise, ou a proposta do Partido Socialista, que o que propõe é uma recuperação de rendimentos
com base na destruição das pensões agora e das pensões futuras por via da diminuição da TSU dos trabalhadores e que prevê ainda que é preciso responder aos despedimentos, desregulando ainda mais os despedimentos, com os chamados despedimentos por consenso. Estas propostas afundam um país. Nós precisamos que hoje, quem tem 20, 30, 40, 50 anos, possa trabalhar e viver com dignidade. E é por isso que há outra escolha. Há uma outra escolha de quem não aceita a destruição do país. De quem sabe que o país é viável e não desiste de aqui viver de cabeça erguida. E essa é a escolha que vos trazemos. Recuperação dos salários, recuperação do emprego, dos direitos. Sem emprego e sem salário. Todos os anúncios de crescimento económico que o Governo possa fazer não são mais do que o enriquecimento de alguns à conta de todos nós. A única forma de travar a transferência de rendimentos do trabalho para o capital e do país para o estrangeiro, que tem vindo a destruir o nosso país, é a luta pelo emprego e a luta pela qualidade do emprego. A qualidade do emprego é a qualidade da democracia e é a possibilidade de um país ser feito com gente dentro e com gente de cabeça erguida. Não aceitamos nenhuma subalternização. Estamos aqui pela dignidade por inteiro. Estes dias foram dias intensos de debate. Arrancamos daqui muito mais bem preparados para a campanha que aí vem. De cabeça erguida, encaramos os problemas do país e falamos das nossas propostas. Sabendo que não há caminhos fáceis, mas há caminhos de destruição e há caminhos de dignidade, e o que nós propomos são os caminhos da dignidade. As campanhas eleitorais são muito mais do que os 20 ou 30 segundos de reação entre partidos ao que é dito no dia. Devem ser o debate e a construção das propostas. Devem ser um levantamento do que existe no país. Estar com toda a gente. É preciso que em Portugal, quem perdeu tanto, tenha vontade de dar a volta a isto. É preciso que quem está a sofrer não fique resignado e utilize a sua força no dia do voto para mudar isto. É preciso que os pais e os avós que se esforçaram para que os filhos e os netos tivessem uma vida melhor e que agora os veem a sair do país, se levantem para dizer que não foi isso que construíram e não permitem que destruam tudo o que foi feito. É preciso que os mais jovens e as mais jovens deste país utilizem estas eleições para dizer alto e bom som que não são cidadãos de segunda e que não aceitam estar numa Europa em que são tratados como uma mão de obra barata dos países do Norte. Não pode ser assim. Aqui estamos por inteiro e é esse o nosso caminho. A cada um de vós, que faz parte da construção desta proposta e da análise do que se tem passado. Porque é com todos e todas que fazemos a proposta, lanço-vos o desafio de não desistirem em cada sítio em que nos encontramos. No sítio onde moramos, na empresa onde trabalhamos, na escola onde estamos ou no sítio onde vamos à procura de emprego, que vai faltando. Que não se desista de falar com toda a gente, de dizer claro que é possível mudar, de falar da proposta, de serem instrumentos contra a resignação e pela imensa convicção de que Portugal é um país viável, de que aqui se pode viver de cabeça erguida, façamos nós por mudar isto. Vamos a isso.